Vezes no seu dia você é interrompida por um professor ou pela gestão. Já teve um problema com o pai e ficou naquela saia justa para resolver com a família e com os professores? E o WhatsApp? Você usa o mesmo WhatsApp para se comunicar com os professores? WhatsApp pessoal? Essas situações geram muitos problemas para você na coordenação. Existem situações também que faz com que você cometa erros, só que o problema é que estes erros, eles te prejudicam e muito na coordenação. Eu preciso te convidar a estar comigo aqui nesta aula, seja muito bem-vinda. E o meu convite é para te alertar. Você vai identificar erros comuns, para ser mais exata, 5 erros que nós coordenadoras cometemos no dia a dia, que vai da comunicação até a organização e que, sem perceber, no dia a dia, faz com que a nossa insegurança aumente, que os problemas aconteçam e que a cobrança em cima de nós coordenadoras aumente. Então, para que isso não aconteça, fica comigo nessa aula de hoje. Seja muito bem-vinda, coordenadora comprometida. Muito bom estar com você. Eu sou a Marcélia e junto com a Carol aqui ensinamos coordenadoras a terem segurança para lidar com os professores. As aulas acontecem às terças-feiras no Instagram e no YouTube. Aqui teve um problema com o meu computador aí em manutenção, muito em breve também lá no YouTube. Mas tem material, no final eu explico para você como receber o material. Eu digo que é aula, não digo que é live, porque eu vou entregar para você aqui muito mais do que só os erros que a gente não deve cometer, mas principalmente o que você precisa fazer agora, no seu dia a dia, para que os erros não aconteçam, que você consiga se organizar, ter o respeito dos seus professores, a parceria no dia a dia, é isso e muito mais que eu vou te ensinar aqui. Feliz de estar com vocês. Bom, esses erros que nós cometemos no dia a dia, ele independe do tempo que você atua na coordenação. E digo mais, não tem nada a ver com a sua competência, com o conhecimento que você tem na coordenação. Esses erros acontecem por falta de estratégias de liderança pedagógica. É a falta dessas estratégias de líder pedagógica que faz com que você cometa todos os erros que eu vou te ensinar aqui. Então não tem nada a ver com o tempo de experiência, volto a dizer, e muito menos está relacionado ao conhecimento que você tem, às graduações ou às pós-graduações, enfim, as formações que você tenha acadêmica. Isso não tem a ver com a falta de liderança. E eu vou falar o seguinte também. Eu cometi todos eles, não uma nem duas, mas por vários e vários anos, desde a minha organização, como eu quero mostrar para você aqui hoje, como na minha comunicação com as famílias e com os professores, achando que estava arrasando. Só que eu estava arrasando, não. Eu estava me lascando. E para que você não faça isso, fique atenta, fica comigo, que vai valer a pena até o final, eu garanto. Quando você descobrir os erros, o maior benefício é como se você estivesse andando no escuro, sabe? Anda no escuro, você tropeça no banco, bate o dedo na quina do sofá, bate a testa na porta, você está andando no escuro, você vai se machucando. Quando a gente vai errando na coordenação, a gente vai se machucando emocionalmente, a gente vai se ferindo intelectualmente, a gente vai diminuindo a autoestima e até fisicamente as nossas questões também são abaladas, mas isso não vai acontecer com você, coordenadora, que está aqui nesta aula. A coordenadora Tereza, quando ela percebeu os erros que ela cometia, os mesmos que eu vou te mostrar aqui, ela não só conseguiu transformar a sua vida profissional na coordenação, como a sua vida pessoal. Impactou diretamente. Então, aquela falta de presença na família, que muitas vezes ela não tinha, por preocupação e por excesso de trabalho e problema na comunicação que eu vou te ensinar aqui, acabou. Ela conseguiu separar o trabalho da escola. Sabe que você consegue hoje separar o trabalho da escola? Será que você está comigo aqui assistindo essa aula e pensando ou até trabalhando aí do lado? Pois é, você vai saber como evitar que isso aconteça e por que que isso é um erro também. Mas também aconteceu com a coordenadora Clícia. Ela gerou resultados dos professores e, consequentemente, resultados dos seus alunos, quando ela entendeu que esses 5 erros ela não poderia cometer e o melhor, o que ela precisava fazer, como você vai ver aqui nesta aula de hoje. Bom, o primeiro erro que nós cometemos na coordenação, e eu digo nós porque se não tivermos atenção e se não tivermos estratégias de liderança, facilmente cometemos como eu já fiz e não quero que você cometa. O primeiro erro é você. Deixa eu só pegar meu mapa, gente, para seguir com você aqui, tá? Só seguir o meu mapa, que senão eu vou falar tantas questões aqui e acabo perdendo e eu quero entregar o material exatamente como que eu estou seguindo aqui com você. O primeiro erro é você ter uma agenda secreta. O que eu quero dizer com isso? Você até sabe os compromissos que você tem que realizar no seu dia,
os horários que você tem de reunião, de atendimento à família, alguma reunião planejada já com a direção, alguma formação, você sabe, não é? Você tem lá o horário, não, quando for 2 horas eu tenho que resolver esta questão aqui na coordenação. Na terça-feira, 3 horas, eu já tenho uma reunião com a supervisão de ensino. Então você tem os seus compromissos, só que agora aí é que tá. Você não compartilha com o grupo. Os professores não sabem quais são os seus compromissos. A direção não sabe exatamente qual é o compromisso de horário em que você tem naquele dia ou naquela semana. Logo, os professores nem podemos dizer que eles interrompem o seu dia, uma vez que eles nem sabem a sua programação. Então, quando nós temos uma agenda secreta, dificilmente vamos conseguir seguir o que está planejado. Vamos parar uma reunião de formação no meio para atender uma secretária, para atender um pai. Vamos interromper uma reunião com a professora para atender uma mãe que nos chama. Por quê? A agenda foi secreta. O seu compromisso não estava claro para quem faz parte da equipe. E quando eu digo que estar claro aqui, a consequência, além das interrupções que faz com que você perca a concentração, não consiga dar conta, você está lá naquela reunião de formação, quando você começa a trazer um assunto, alguém interrompe, traz uma questão, aí você, professor, dispersa, não é? E o assunto da reunião já não tem mais tanto sentido, faz com que você se sinta insegura, porque quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, gente, a agenda secreta da coordenação dificulta muito para que você consiga realizar as suas demandas. E quando você compartilha os seus compromissos de horário com a equipe, você conquista o respeito, demonstra comprometimento e a sua segurança vai estar presente através da sua liderança. Porque compartilhar a sua agenda não é da satisfação, professor. É. Às vezes você pensa assim, nossa, Marcela, peraí, mas eu tenho que ficar dando satisfação do que eu vou fazer? É bem diferente. É você compartilhar os seus compromissos de horário, de horários, nos quais você não vai estar disponível para outras situações. É diferente. Então, quando você tem esta clareza e não uma agenda secreta, a equipe, eu digo e repito, te respeita. Fala, nossa, Marcela, você tem um horário que você possa falar comigo? Miriam, será que a gente pode conversar? Eu tô vendo aqui que hoje você tem um compromisso, 3 horas, mas 4 horas, será que dá? Então, aquelas interrupções a todo momento tendem a diminuir e o horário será respeitado por você, aumentando a sua produtividade, o seu foco, a sua concentração, porque ninguém consegue adivinhar a programação da coordenação. Então, a gente fica chateada, a gente fica irritada, toda vez que alguém bate a porta e fala assim, você tá muito ocupada agora? Você tem um minutinho? Mas qual o problema da pessoa interromper uma vez que ela não tem a clareza que naquele horário eu tenho um compromisso que eu não posso ser interrompida, não é? Faz sentido isso para vocês, gente? Vai colocando aqui nos comentários. E o tema de hoje, para quem chegou agora, eu vou trazer aqui 5 erros comuns na coordenação que vai dar a organização, a comunicação com os professores e com a família, com as famílias, e vou trazer estratégias, soluções simples e práticas para você colocar no seu dia a dia. Lembrando que o primeiro erro, então, agenda secreta. Não guarde para você os compromissos que você tem no seu dia e na sua semana com horários definidos. Compartilhe com a sua equipe, com a gestão também, para que eles compreendam por que naquele momento você não pode atender e que te respeitem. Eu digo sempre e vale a pena repetir para você aqui. O respeito na coordenação só vai haver a partir do momento que você se respeitar. Você tem se respeitado nos seus horários, nos seus compromissos? Tem respeitado o professor quando você agenda uma reunião, você não interrompe, você tem olho no olho, você ouve, você fala, sem querer correr, sem interrupções? O respeito se dá a partir do momento que a coordenadora se respeita. E o começo de tudo está em você respeitar os seus compromissos. A agenda secreta não funciona na coordenação. Sim, faz sentido, né? Quem já está aqui com a gente há mais tempo, sabe que tem um combinado. Quando eu falar algo que vira uma chave para você, você vai colocar aqui nos comentários um emoji de chavinha. Fala, caraca, Marcélia, virou uma chave aqui, porque eu posso aprofundar e trazer até mais conteúdos sobre este assunto, tanto nesta live como em outras também. Temos esse combinado? Segundo erro, então, que nós não devemos cometer na coordenação e nós cometemos diariamente. Quiçá você esteja cometendo exatamente agora. Utilizar o WhatsApp pessoal e profissional.
Quando nós temos uma comunicação profissional e pessoal no mesmo WhatsApp para utilizar dentro da escola, com os professores, com a direção, não conseguimos separar o momento do descanso do momento do trabalho. É quase que impossível. Como é que você vai abrir o WhatsApp para responder o seu filho, o seu marido, e vai verificar a mensagem de um professor e não vai ler? Primeiro que você vai ficar curiosa. E depois que você lê, você vai sentir a obrigação de responder. E aí, então, começa a piorar a situação. Não só acabar com o seu sossego, com o seu descanso, gerando preocupações desnecessárias, como principalmente você ainda corre o risco de responder de forma equivocada por não estar no ambiente de trabalho desconcentrada, em outro momento, em outro contexto. Não respondendo com propriedade, não respondendo com segurança, e até mesmo gerando uma grande confusão e atrito através da comunicação via WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta que facilita a nossa vida na coordenação, desde que você utilize com sabedoria e moderação. E a sabedoria vem de você ter números separados para o trabalho e para a vida pessoal. E você pode até utilizar o WhatsApp Business. Quem aqui utiliza números de telefones separados? Do trabalho, coordenação é um número de WhatsApp, do WhatsApp pessoal é outro número. Quem aqui utiliza separado? Digita eu. Agora, quem aqui utiliza o mesmo número, digita eu uso o mesmo número. Sabe o que acontece? Além disso tudo que eu trouxe, que vai acabar com a sua paz, conflito na família, porque, gente, dependendo da mensagem que você lê, muda seu humor na hora, não é? O que é? Você já tá aqui, você tá até conversando com seu filho lá, com seu namorado, seu marido, você tá lá conversando, de repente você vê uma mensagem e muda a feição. Aí fala alguma coisa, você quer sopa? Não, não quero sopa não tô com fome. Nossa, mas eu só perguntei se você queria sopa, não é? Aquilo já muda a sua energia e você merece descansar. Além disso, você pode rispidamente, ou como eu disse, equivocadamente, responder uma mensagem, mas a intenção era boa. A intenção era ajudar, a intenção era utilizar o mesmo número para estar sempre à disposição para o que der e vier, para o que precisar como coordenadora. Eu demorei anos para me libertar disso. E eu digo libertar, porque o excesso de responsabilidade nos aprisiona na coordenação. Vou repetir, tá? O excesso de responsabilidade na coordenação nos aprisiona emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Nós queremos estar sempre presente e resolver tudo a todo momento, com medo de falharmos como coordenadoras. E neste aprisionamento, nós até utilizamos o mesmo número do WhatsApp. Qualquer emergência, pode me chamar, eu tô aqui. Só que é você que vai parar na emergência. Até sua saúde debilitada cada vez mais. Logo, pare de cometer o erro de usar o mesmo número de WhatsApp pessoal e profissional. Separe. Você pode utilizar, como eu disse, o WhatsApp Business e programar mensagem de ausência. Responda amanhã a partir de tal horário. Você consegue olhar as mensagens no momento propício para responder com qualidade e atenção e ter o seu momento de descanso, concentração, lazer, como você merece. Então, segundo erro, que nenhuma coordenadora deve ou parar imediatamente agora, é de utilizar o WhatsApp pessoal e profissional. Perdão, parar de utilizar o mesmo número de WhatsApp pessoal para resolver questões da coordenação. Isso aí, gente, quem aqui utiliza sabe do que eu estou falando e está se identificando? Olha, é como eu disse, é um aprisionamento emocional, muitas vezes, intelectual e físico na coordenação, quando nós queremos e achamos que devemos estar em todo lugar a todo momento. Então, deixa eu te falar algo importante, coordenadora, anota aí. Seja acessível, seja uma coordenadora acessível, mas você não precisa estar disponível o tempo todo. Seja acessível e não disponível. A disponibilidade fora de hora, nem podemos considerar disponibilidade. Podemos considerar excesso de trabalho, sobrecarga. Então, eu recomendo fortemente que você, após assistir esse vídeo, essa aula, cuide disso. Depois me conta como foi. O resultado é muito grandioso para você. É sim, libertador. Depois você me conta. Quem aqui utiliza já 2 números já sabe como é. Pessoal colocando aqui, deixa eu ver os comentários de vocês. Eu uso o mesmo número, então, Lucimar, já sabe.
Amanhã você troca e depois você me conta como foi. Você vai sentir alegria, vai falar, meu Deus, por que ninguém me falou isso antes? Ai, se eu soubesse que era tão bom. Depois você me conta. Bom, o segundo erro eu falei, o terceiro erro para vocês. Deixa eu seguir aqui, gente, o mapa que eu vou entregar para vocês. Agenda secreta já falei, o WhatsApp pessoal também já falei com você aqui. O terceiro erro que nós cometemos na coordenação e precisamos nos libertarmos. Tarefas de estimação. Já vou te dizer o que é. Tarefas de estimação são tarefas que nós realizamos por prazer ou por facilidade. É algo fácil de fazer e você fala, não me custa nada. Eu tenho facilidade, eu mesmo faço. Eu vou contar que a minha tarefa de estimação era realizar os históricos escolares dos alunos. Eu tinha um prazer em digitar os históricos e ver o progresso daquele aluno há anos na escola. Só que quanto tempo eu levava para digitar os históricos? Deve pensar assim, Marcela, mas é pouco tempo. Mas o tempo na coordenação, ele vale ouro. O nosso papel na coordenação não está ligado no operacional, está ligado no acompanhamento, na parte de liderança pedagógica. E quanto mais tempo você e eu passamos nas tarefas de estimações, menos tempo estamos nos dedicando à nossa tarefa principal no papel da coordenação, em apoio, suporte e orientação aos professores e alunos. Qual será a sua tarefa de estimação? As nossas alunas, elas têm, quando a gente tem na aula no método, nós ensinamos no módulo de gestão de tempo diária, na organização, existem um mecanismo, processo de reflexão e identificação das tarefas de estimações. E as coordenadoras compartilham, as líderes ouro, as nossas alunas. A minha tarefa de estimação era cortar EVA, fazer lembrancinha, fazer painel, que também confesso que já foi a minha por muito tempo. Logo, tarefas de estimações roubam precioso tempo na coordenação, para que você precisa dedicar ao acompanhamento, apoio e suporte do professor. Então, quantas vezes a gente diz assim, olha, não tenho tempo para acompanhar o professor. O que de fato preenche seu tempo hoje na coordenação? O que de fato hoje preenche seu tempo na coordenação? Tarefas operacionais? Tarefas de estimações? Você precisa identificar, então, o que hoje é operacional e pode ser feito por outra pessoa, mesmo que você ensine e acompanhe, porque isso é liderança, isso é delegar, isso é acompanhar. Então, não é só, não tem ninguém que possa fazer dentro da escola. E se você ensinar, acompanhar e orientar? Aí você até pensa, bom, aí eu tenho. Só que muitas vezes nós achamos que ninguém vai fazer tão bem quanto eu, ninguém é tão boa quanto. Identifique as tarefas de estimações que existem no seu dia. Aprenda a delegar com sutileza. Delegar, existe um passo a passo que liderar com sutileza traz para que você não apenas peça e não seja realizado com qualidade e eficiência como se fosse feito por você. Mas é importante que você desapegue das tarefas de estimações, porque elas estão drenando a sua energia, roubando o seu tempo e te distanciando dos principais papéis da coordenação. Entre eles, orientar, acompanhar e dar o apoio necessário para os seus professores. Anotado aí, então? Vamos ao quarto erro que nós coordenadoras não podemos cometer no dia a dia. Solicitar e não acompanhar. Então, a correria é muito grande, a demanda é gigantesca, acontece que tudo que é solicitado deve ser acompanhado e ficar esperando que o professor realize da forma com que você orientou, na data combinada, sem acompanhar, é uma ilusão. Sinto muito te dizer, que pena, você vai se frustrar no dia da entrega, no dia da apresentação, no dia final do que foi solicitado. Você vai surpreender com até mesmo comprometimento da qualidade no que foi feito, falta de pontualidade e até mesmo de realização. Alguns farão, outros não e alguns pela metade. E aí nós temos a tendência a culpabilizar o outro, o professor, pela falta de empenho, de falta de atenção e por aí vai o que a gente acaba criticando e até mesmo julgando de forma injusta. Quando bem da verdade, será que nós acompanhamos de forma eficaz, segura a cada etapa? Então, tudo que nós solicitamos tem que ser acompanhado. Esperar que o professor realize apenas porque foi orientado e solicitado não garante o resultado, compromete a qualidade e até mesmo a pontualidade. Quando você divide por etapas o que foi solicitado, quando você acompanha, você viabiliza, você se faz presente, você não ganha só o resultado e a qualidade eficiente da prática do professor diante daquilo que foi solicitado.
Você ganha admiração e entusiasmo da equipe, porque percebem em você o comprometimento. Porque percebem em você o apoio necessário diário. Não a coordenadora que está vigiando só esperando o dia da entrega. Não a coordenadora que só aparece quando precisa, mas uma líder pedagógica que se faz presente e necessária no dia a dia. Respeito, apreço é o que você ganha do seu professor. E quanto mais você consegue ser respeitada, ter a parceria, o trabalho em equipe, mais segurança você vai estar para desenvolver o seu trabalho na coordenação. O acompanhamento garante resultado. Solicitação que não é acompanhada, falta de pontualidade, baixa qualidade e entusiasmo na realização dos professores é o que a coordenadora recebe. Não cometa este erro de solicitar e não acompanhar. Vamos para o último erro? O último erro... Gente, eu já falei todos? Espera aí. Deixa eu só revisar com vocês aqui para ver se eu falei todos os erros, porque eu acho que eu já falei os 5 erros aqui, ó. Ah, não! Aqui achei. Achei, gente. Família. Essa envolve famílias, tá? Achei aqui, ó. Vamos lá. Esse erro a gente comete na coordenação, só que envolve as famílias e também os professores. Gera um mal-entendido e muitas vezes até confusão. Então, presta muita atenção para você não cometer na coordenação. Sempre que você ouvir um questionamento das famílias, seja uma reclamação, um apontamento referente à prática do professor, você resolve, porque você é competente, você é comprometido. Eu tenho certeza que você acolhe aquele questionamento da família, vai lá e resolve. Fala com o professor, organiza internamente o que é necessário e atende aquela situação. Só que raramente você, coordenadora, vai lá e dá devolutiva para a família do que foi resolvido, deixando a família com aquela percepção de que não foi atendida, de que nada adiantou falar com você. E aí a família fica descrente, ela gera fofoca, vai reclamar até em outras instâncias do seu trabalho na coordenação. Em contrapartida, você às vezes também não dá o feedback para o professor. Você traz a reclamação, a queixa, o apontamento que seja da família para o professor e não conta para o professor como você resolveu isso com a família. O professor, por outro lado, ele se sente julgado por você, injustiçado. Nossa, mas a Joelma, ela só vê o lado da família, ela não se importa com o meu trabalho, eu não sou respeitada na sala de aula. Só que você, brilhantemente, com o comprometimento que você tem na coordenação, perante a família, você deu voz às ações dos professores, você se posicionou, você defendeu a escola, defendeu o trabalho interno, você resolveu aquela situação sem comprometer as famílias. No entanto, o professor não sabe disso. E quando ele só recebe o apontamento que você traz referente àquela família que trouxe sobre o trabalho do professor, ele se sente abandonado por você, injustiçado e até mesmo com medo de ser prejudicado. Ouviu uma situação dos pais, seja uma queixa, um apontamento referente ao trabalho do professor, não dar o feedback para os pais como foi resolvido e não dar o feedback para os professores envolvidos sobre quais foram as suas ações na coordenação, isso só faz com que você perca a credibilidade e a confiança da equipe e das famílias, gerando mais insegurança para lidar com o professor, aumentando o bonde da reclamação e o time do contra dentro da sua escola. Logo, sempre que você tiver um apontamento das famílias, você precisa acolher, ouvir os envolvidos e antes mesmo de resolver prontamente, ser imparcial e ser justa. E tudo que você resolver internamente, primeiro com a equipe, dentro do ambiente escolar, depois você resolve com as famílias. Apresente os pais quais foram as estratégias que você teve. Deixe claro ao professor quais foram as estratégias que você apresentou às famílias. Transparência, segurança, clareza na sua comunicação, no feedback aos pais, no feedback às famílias, fortalece o seu trabalho. Faz com que você ganhe confiança, credibilidade, respeito e, principalmente, exerça o seu papel de liderança de forma justa, imparcial. Muitas vezes a gente acha que quando a gente... Eu vou falar por mim também, tá? Que, como eu disse, são erros que eu cometi muitas vezes. Então, quando o pai ele vinha trazer, vou dar um exemplo concreto, porque eu acredito que isso seja comum. É comum? Vocês querem mais sobre esse assunto? Preciso saber de vocês, por isso que a interação é tão importante, tá? Digita aqui nos comentários.
quero mais saber disso, sobre ouvir um questionamento dos pais e saber como lidar com isso sem me dispor com o professor e resolver com a família. Então, quando um pai ele vem questionando, ele vem apontando, olha, Marcélia, porque eu vou falar para você, a professora não tem corrigido as lições. Não dá, traz o caderno, tá tudo lá sem corrigir. E aí, a primeira coisa que eu queria era resolver com a família. Defender, falando que aquilo não era uma situação que acontecia, era talvez uma questão esporádica que a gente ia resolver. Só que a minha resposta ela era insegura, era uma resposta que não transmitia confiança, era uma resposta superficial. Depois eu pegava aquela reclamação, que o sangue fervendo, e ia com 5 palhas para cima do professor. É porque é pai, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Perdi a razão e a confiança do meu professor. Então, é muito fácil a gente, no automático, falar com a família, acolher, resolveu. Já vivenciou essa situação outras vezes, você repete o mesmo discurso para os pais, aquilo não resolve, é superficial. Vai o professor, ataca, mostra o problema e pronto. E aí você acha que está resolvido. Não, já resolvi. A mãe do Caio veio aqui, a mãe do Caio reclamou dos cadernos. Eu já falei com a mãe, já falei com a professora também, tá tudo resolvido. Aí eu te pergunto, o que tá resolvido, gente? O que eu resolvi aqui com o meu exemplo? Eu ia falar um negócio, mas não sei se eu levo cancelamento, então nem melhor nem falar. Nem vou falar a palavra que eu pensei aqui. E aí, o que eu resolvi? Primeiro que a família saiu revoltada, porque assim, falei um monte de coisa e não resolvi foi nada. Falei com o professor um monte de coisa, perdi até a razão. Não levei em consideração, não ouvi, dei feedback, eu fiz críticas construtivas, talvez, quem sabe. Isso acontece. Então, eu digo a você, não cometa o erro de ouvir no questionamento das famílias um apontamento a respeito da prática do professor e querer resolver no piloto automático, dando respostas rasas, superficiais, achando que isso é resolver o problema da família. E vai lá para o professor e nem conta como você resolveu. Isso é fazer com que o professor se sinta traído, se sinta sozinho, não se sinta apoiado e nem respeitado por você enquanto coordenadora. É preciso mediar e resolver de forma imparcial, justa, tendo uma comunicação muito clara e assertiva com as famílias e com os professores. Isso é fundamental. Isso faz parte do seu papel na coordenação. Chegando agora aqui ao final, eu quero lembrar que eu vou te entregar o material da nossa aula lá no grupo do Telegram. É o grupo do Telegram gratuito. Você, para entrar no grupo, no vídeo do YouTube, do Facebook, tem na descrição. E aqui no perfil do Instagram, você tem um link aqui também na bio do perfil para entrar no Telegram e receber o material. Todas as terças-feiras estamos aqui, eu e a Carol, trazendo conteúdo prático para você lidar com o professor com segurança, estratégias de liderança pedagógica. Mas antes, vamos revisar o que você viu nessa aula de hoje? Hoje eu te mostrei 5 erros comuns que nós cometemos na coordenação, que vai da organização à comunicação, que sem perceber nos prejudique muito. E agora você já sabe, ter uma agenda secreta de compromisso na coordenação só aumenta as interrupções, fazendo com que a sua produtividade caia e a sua insegurança aumente. Logo, o segredo é não ter uma agenda secreta, é ter uma agenda compartilhada para aumentar a produtividade e diminuindo a sua insegurança. Segundo erro que não devemos cometer na coordenação é ter o mesmo número do WhatsApp, pessoal e profissional. É preciso sim ser acessível, mas não disponível o tempo todo na coordenação. Separe o meio de comunicação, separe a sua vida pessoal da sua vida profissional na escola. Terceiro erro que não podemos cometer na coordenação, e este erro aqui vem misturado e vem parecendo que é coisa certa, coisa boa, é tarefa de estimação. Tarefas que você faz por prazer, que te roubam precioso tempo na coordenação e distanciam do seu real papel na coordenação. Quarto erro que você não pode cometer é solicitar e não acompanhar. Esperar resultados sem fazer a sua parte não vai haver dentro do ambiente escolar na prática do professor. E sinto muito de dizer, você será responsável pela falta de resultado, uma vez que você faltou com a responsabilidade do acompanhamento do que foi solicitado. E não cometa o erro de ouvir o questionamento das famílias, apontamentos a respeito do professor e não se posicionar de forma justa, e imparcial, tendo uma comunicação clara e assertiva. Diga ao professor o que foi resolvido, diga às famílias o que foi que você fez, ganhe credibilidade, confiança e demonstre competência na coordenação.
Prazer imenso estar com você aqui. Terça-feira, sempre às 20 horas, uma aula incrível para você, com estratégias simples, práticas, para que você consiga lidar com o professor com segurança. O material já vai estar disponível logo mais lá no grupo do Telegram. Tchau, tchau.